A OTG é uma empresa completando esse ano 24 anos de existência. Nasceu aí de uma necessidade do mercado para atendimento de manutenção de equipamentos multivendor. Inicialmente especializada em HP e depois, com o tempo, foi se moldando às necessidades do mercado e se tornou de fato um multivendor. Nasceu necessariamente de uma demanda de clientes que estamos falando de 2001, 2001. As empresas fabricantes, quando acabava a garantia do equipamento que era vendido, ou era muito caro, ou o fabricante forçava muito para vender novos equipamentos. E no Brasil, não temos a cultura da troca de equipamentos em tempos tão curtos, né? Como se tem, por exemplo, lá fora. Então, o equipamento com 3 anos de uso é um equipamento ainda novo, um equipamento com condições de se expandir a vida útil dele com pequenos upgrades ou até mesmo mantendo só a manutenção dele em ordem. E a OTG nasceu daí, dessa necessidade. O sócio fundador, André Machado, é ex-HP, então tinha alguns relacionamentos com alguns clientes espalhados pelo Brasil já naquela época que ele atendia. E esses clientes começaram a procurá-lo para fazer atendimentos fora da HP, já no modelo onde ele iniciou realmente a UX Open na época, né? E começou a fazer esses atendimentos. Com o passar do tempo, a empresa foi se moldando às necessidades do mercado, uma empresa sempre muito flexível desde a sua fundação, desde o seu início, e necessidades de mercado foram aparecendo, como equipamentos bolha, equipamentos para ambiente bolha, onde nós começamos no mundo da locação de equipamentos, venda de peças para manutenção desses equipamentos que não tinham mais garantia e até para upgrades, e aí o portfólio foi crescendo. Hoje, nosso portfólio é completo. Pensando na infraestrutura de um data center, nós atendemos desde o cabeamento de rede, de fibra, parte elétrica, até a parte de gestão completa dos equipamentos, tanto na parte de processamento com servidores, backup, tape libraries, né, storages, e acabamos com isso formando um time de especialistas ao longo desse período. Alguns diferenciais da OTG, né, em comparação ao mercado. Somos pioneiros no mundo da manutenção multivendor. Temos uma rotatividade de funcionários muito pequena, onde a gente se orgulha muito disso, porque no mundo de TI você conseguir reter funcionários, colaboradores por tanto tempo não é algo tão comum, e nós temos aqui boa parte do nosso time com pelo menos 10 anos de empresa, incluindo o funcionário número 1, que começou a empresa junto com o André Machado lá atrás e permanece com a gente até hoje. Eu, já completando quase 20 anos, estou completando 19 anos de empresa esse ano, vim com a missão de gerenciar estoques em 2006, com a missão de gerenciar estoques, e aí acabei crescendo na empresa, galgando aí novos cargos e tudo mais, e hoje sou responsável por toda a operação da OTG. Qual que é o principal intuito da OTG no mercado? É vender eficiência em todos os sentidos. Então, nós buscamos entregar para os nossos clientes o maior nível de eficiência da infraestrutura possível. Então, com isso, a gente busca a eficiência financeira, reduzindo o custo. A eficiência em equipamentos já sem garantia de fabricante, provendo para o cliente a manutenção, upgrades e toda a sustentação desse ambiente. Então, com isso, nós comparamos a manutenção a um seguro de um carro. E o cliente compra e sem seguro ele está sujeito aí, principalmente depois que acaba a garantia do fabricante, sujeito a todos os problemas que se tem de quebra, de ficar na mão e tudo mais. E a gente compara a manutenção do parque tecnológico a isso. Por quê? A OTG vende a tranquilidade para o cliente. O cliente nos contrata e tem a garantia do funcionamento perfeito do seu ambiente, tanto de processamento, quanto de armazenamento, quanto de backup. Então, com isso a gente garante a troca de peças, garante toda a parte de mão de obra, enfim, vendemos tranquilidade. E junto com isso a gente busca outras eficiências. A gente consegue, com
muitas vezes com um pequeno upgrade no equipamento do cliente, aumentar a vida útil desse equipamento por mais alguns anos. Por exemplo, a gente consegue fazer com que o cliente, ao invés de ter que investir em equipamentos novos para projetos, para coisas temporárias e tudo mais, a gente oferece a locação. Locação de equipamento é um dos itens de carro-chefe da empresa, porque a gente tem uma grande facilidade, um grande estoque e consegue atender os clientes nos mais diversos níveis, desde o do pequeno processamento até equipamentos de grande porte, de armazenamento, de processamento, etc. Então, nosso objetivo é sempre entregar eficiência. Temos no nosso portfólio também a parte de alocação de profissionais. O mercado cada vez mais buscando redução de equipe, buscando redução de custo, buscando maior eficiência, maior facilidade na troca de profissionais, eventualmente. Necessidades pontuais, como cobrir uma férias, cobrir uma licença maternidade, algo do tipo, serviços temporários. A OTG entra fornecendo o recurso durante o tempo que for. Nós não amarramos período mínimo de contrato, isso tudo é negociável caso a caso, para justamente dar para o cliente o maior nível possível de flexibilidade. A gente se adapta, busca se adaptar à necessidade do cliente e, com isso, consegue moldar soluções. Isso faz com que a gente tenha como diferencial justamente, e nós falamos no nosso discurso de vendas justamente isso, nosso principal ponto de diferencial do mercado é a flexibilidade, coisa que dificilmente não existe junto aos players comuns de mercado como fabricante, onde você tem um contrato a ser seguido e esse contrato vai ser seguido à risca. Conosco não, nós temos os contratos, o contrato é moldado dentro de uma conversa com o cliente, adequando as nossas possibilidades de atendimento com a necessidade que o cliente tem e, feito isso, a gente vai executar o contrato e vai se moldar. Muitas vezes, no meio do contrato, muda o formato de atendimento, muda SLA, faz SLA personalizado para determinados parques, de maior ou menor complexidade, SLAs flexíveis dentro do mesmo contrato, inclusão e exclusão de equipamentos ao longo do contrato, sem que o cliente passe por situações de pagamento de multa, coisa do tipo. Então, nós conseguimos flexibilizar e entregar isso para o cliente, e isso acaba não sendo comum no mercado. Então, de acordo com tudo que a gente já enfrentou nesses 24 anos, já encontrou pelo mercado, a gente acabou construindo essa possibilidade de entregar para o cliente a melhor solução para ele, dentro das nossas possibilidades. Então, nós temos diversos tipos de contrato, inclusive fugindo do convencional, que é o pagamento mensal por uma quantidade X de equipamentos e SLA X. Temos contrato por modelo de bolsão de chamados, temos contrato por bolsão de hora. Então, fazemos dentro das nossas possibilidades ao que o cliente precisa. E assim a gente consegue entregar para o cliente uma maior eficiência financeira, adequação de budget e assim por diante. Ambientes legados. Praticamente todos os clientes, principalmente os mais antigos de mercado, aí ele vai ter alguns equipamentos, alguns sistemas de legado que rodam que financeiramente normalmente é impraticável ou inviável a substituição. Então, para isso, o cliente acaba tendo que manter equipamentos muito antigos, às vezes. Hoje temos em contrato equipamentos com mais de 20 anos em pleno funcionamento. O legado ele acaba sendo um mal necessário, né? Então, mesmo com o advento da cloud, das virtualizações e tudo mais, muitas vezes o cliente tem uma necessidade específica onde ele não consegue levar o sistema para a cloud, não consegue virtualizar, porque muitas vezes até o sistema está preso ao hardware a que ele foi desenvolvido. Então, isso para a gente não é um problema. Nós atendemos todas as plataformas, pelo multivendor, né, todas as marcas praticamente de equipamentos, nós conseguimos atender através dos nossos contratos de multivendor. A TG acaba sendo a oportunidade de opção mais viável após a garantia. Por quê? Porque ela entrega um nível de serviço idêntico ao do fabricante, inclusive atendemos fabricantes de forma terceirizada. Então, temos o mesmo nível de serviço com o mesmo nível de entrega
o mesmo nível de garantia de peças. A OTG hoje seguramente é uma das empresas com o estoque mais preparado, um dos maiores estoques do mercado para atendimento de multivendor. Hoje a gente conta com aproximadamente 42 mil itens inventariados no nosso estoque para peça de reposição. Temos estoques regionais espalhados por todo o Brasil, em todas as capitais, e além das capitais, ainda temos alguns centros de armazenagem específicos em regiões onde se faz necessário, por dificuldade de chegar a tempo, de cumprir um SLA, a gente acaba deixando equipe e estoque disponível na região, às vezes até alocado dentro do próprio cliente, de acordo com a necessidade. Os 30% ele acaba sendo um equalizador mínimo, a gente chega a conseguir até mais de redução, 40%, às vezes 50%, porque isso está ligado principalmente com a expertise adquirida ao longo do tempo, a gestão de estoque compartilhado, centros de distribuição, de armazenagem definidos estrategicamente, de modo que a gente consiga atender os clientes, diminuindo tanto o investimento do cliente quanto o nosso investimento inicial, que é o que acaba barateando do cliente. Além disso, a nossa estrutura, comparada à estrutura de um fabricante, que normalmente são multinacionais, são empresas inchadas até, né? Tanto que é comum você ver a gente acompanhando o mercado aí, dizendo de grandes demissões de fabricantes e tudo mais, porque eles estão realmente buscando se adaptar à realidade do mercado. A nossa estrutura é uma estrutura mais enxuta, onde nossa gestão de custos é algo que funciona muito bem e a gente pesa muito por isso, e acredito que, inclusive, boa parte da nossa eficiência esteja ligada a essa gestão e a gente consegue repassar isso para o cliente. Não trabalhamos com margens exorbitantes, com margens exageradas, até porque realmente esse é o nosso propósito, entregar um serviço, uma qualidade de serviço para o cliente ao menor custo possível, já que o nosso atrativo é a redução de custo. Então, temos casos em que a gente consegue reduzir até 60% em relação ao preço do fabricante. Nós trabalhamos buscando estar muito próximo do cliente e entender realmente a necessidade, entender a dor. A gente acaba não amarrando em contrato um período de vigência mínima, como normalmente se faz. Então, dentro dos nossos contratos, a gente flexibiliza e possibilita que o cliente inclua ou reduza a base contratada de acordo com a necessidade. Então, não faz sentido eu forçar o cliente a manter um equipamento de manutenção comigo quando o equipamento, por exemplo, ele já está descontinuado, já está desligado dentro do cliente, não está sendo mais usado. Então, a gente permite que esse equipamento ele saia de contrato, é algo justo, assim como quando equipamentos que não estão em contrato ainda estão saindo de garantia, eles venham para a gente e é incluído dentro do nosso contrato sem nenhum custo adicional, seguindo lá a lista de preços que a gente definiu, o acordo que nós fizemos, e mantendo esse equipamento durante a vigência desse contrato. Isso acaba acontecendo de equipamento entrar, ficar 2 meses em contrato, e ou ser renovado, ou esse equipamento ser desligado, ou sair de contrato, etc. Então, a gente não se prende a isso. Tudo isso é negociável, tudo isso é conversado antes, todo esse entendimento é feito já no início das nossas discussões, no início das nossas conversas. Nós temos clientes ativos na base, mais de um, inclusive. Nós temos clientes com mais de 20 anos conosco. Então, temos clientes em que a gente conhece a base instalada dele até melhor do que alguns funcionários dele mesmo, porque dentro do cliente, né, dentro da estrutura do cliente, acaba havendo rotatividade e tudo mais, e muitas vezes a nossa permanência é maior do que a maior parte da equipe dos clientes. Então, temos clientes com mais de 20 anos ativos em contrato com a gente hoje. Isso facilita muito, até quando possível, a gente apoiar nessa tomada de decisão, porque caminho seguir. Vamos fazer um contrato um contrato convencional, com entrada e saída de equipamentos ao longo do processo. Tem aqui um ambiente que você não tem uma criticidade tão grande, que você pode colocar um SLA um pouco menos agressivo, onde eu consigo fazer um preço melhor. A gente consegue adequar de acordo com o cliente dessa forma. E isso tudo vira otimização, isso tudo vira ganho de eficiência de alguma forma, seja econômico, seja
de vida útil, seja de realmente aproveitar o que o cliente tem de melhor. E no caso da alocação de equipamentos, né? A alocação de equipamentos, ela permite que o cliente tenha ali um aproveitamento, se ele for um cliente optante pelo lucro real, né? Se ele for contribuinte pelo lucro real, ele tem um aproveitamento de em torno de 43% do valor do imposto dele, né? No final do ano, no fechamento do imposto de renda, o valor que é pago em locação, ele é tomado como crédito. Então, diminui a base de pagamento de imposto de renda. Isso é um benefício muito legal, porque além do cliente não ter que abrir mão ali de caixa, muitas vezes, para fazer um investimento na compra de um equipamento, ele passa a ter ainda esse ganho fiscal com a locação de equipamentos. E sem contar que a locação do equipamento, nós damos toda a garantia do equipamento, com SLA, com tudo, mantendo o equipamento funcionando. Eventualmente, esse equipamento precisa ser atualizado. O parque tecnológico do cliente, onde tem equipamentos alugados, precisa ser atualizado. Nós fazemos esse upgrade, seja naquele próprio equipamento ou até com um equipamento mais moderno, adequando ao valor de parcela, totalmente negociável. A vantagem do multivendor, principalmente, é você centralizar todo o seu parque em um único fornecedor, para você diminuir a gestão de fornecedores. Então, inclusive nós temos dentro do nosso portfólio alguns casos em que nós fazemos a gestão do fornecedor para o cliente, dentro do nosso contrato. Por exemplo, o cliente tem parte dos equipamentos ainda em garantia, e aí tem a parte de abertura de chamados quando precisa e tudo mais. Nós fazemos também essa gestão, onde o cliente centraliza o parque dele conosco. O que está fora de garantia nós atendemos, fazemos o suporte, damos a manutenção, fazendo todo o nosso trabalho e, além disso, a gente faz a gestão dos equipamentos do cliente ainda em garantia, acompanhando a parte de chamadas junto aos fabricantes, junto a com quem está essa garantia e isso facilita para o cliente, porque ele diminui a necessidade de time interno para fazer esse trabalho que muitas vezes toma tempo, porque você tem que acompanhar o chamado, você tem determinados tipos de problema, ele acaba se arrastando por algum tempo, não se resolve de imediato. Então, nós damos esse apoio para o cliente, fazendo todo esse acompanhamento e deixamos tudo isso atualizado, inclusive no sistema do próprio cliente de abertura de chamados, quando necessário, na TSM e assim por diante. A gente tem uma capilaridade de atendimento hoje em todas as cidades, em todas as regiões do país, sem exceção. O que muda muitas vezes por conta de logística, por exemplo, nós temos casos em que a gente precisa viajar de barco para fazer determinados atendimentos. Isso é comum para a gente. Desse cliente, nós temos um SLA diferente. Né? É uma planta do cliente, dentre outras, que tem SLA diferente, por exemplo. Essa é uma flexibilidade permitida no nosso contrato. Não só nosso estoque, mas toda a nossa estrutura é 100% brasileira. Então, a empresa nasceu aqui, está consolidada aqui. Nós temos atendimentos fora do país, na América Latina. No entanto, toda a nossa estrutura está aqui. Então, isso acaba sendo um diferencial, porque é uma empresa 100% brasileira, nosso estoque está 100% aqui, apesar da gente ter warehouse, ter outras estruturas que facilitam o nosso meio de logística, mas o nosso estoque está aqui no Brasil, está centralizado no Brasil, em São Paulo, no estado de São Paulo, e os centros de armazenagem de acordo com as demandas em todas as capitais. Então, está aberto, inclusive, para visitações. Recebemos os nossos clientes, posso te mostrar que o nosso estoque é real. O suporte multivendor, né, a manutenção, ela é toda baseada em estatística. Então, o nosso negócio é baseado em estatística. Então, nós sabemos, de acordo com o modelo do equipamento, data de fabricação, a probabilidade maior ou menor de quais peças a gente vai precisar ter na região. Então, a gente forma um estoque regional. Normalmente, a gente tem um técnico também alocado ou que atende mais de um cliente, mas naquela região, para conseguir atender dentro de SLA. Todos os clientes praticamente têm, sim, um mínimo de estoque dedicado para ele. Então, pode até não estar alocado no cliente, mas quando a gente assume um parque, a gente faz um estoque mínimo
para aquele cliente, com as principais peças, com os principais itens de necessidade que a gente entende ali dentro das estatísticas do nosso sistema, e a gente acaba compondo um estoque mínimo. Então, inevitavelmente, para todos os contratos de manutenção multivendor, nós teremos um kit básico dedicado. Na maioria dos casos, a gente já cria um cronograma de entrada de equipamentos. Então, quando o equipamento ele pode vir automaticamente, quando ele acaba a garantia, no dia seguinte ele já entra em garantia com a ATG de forma automática, sem custo adicional e ao mesmo preço dos equipamentos semelhantes que o cliente já tem contratado. Isso é comum. Ou, de acordo com a necessidade do cliente, ele pode definir, esse aqui entra em garantia, esse não entra, então isso é negociável no início do contrato. Normalmente, quando a gente faz a gestão do contrato da garantia junto ao fabricante em nome do cliente, quando esse equipamento acaba a garantia do fabricante, ele entra automaticamente no nosso contrato. Mas isso não é uma regra, isso é negociável. Nós temos o nosso sistema, onde o cliente consegue acompanhar os chamados em tempo real através de um portal configurado exclusivamente para cada cliente. Então, cada cliente tem o seu acesso, consegue acompanhar e receber os reportes. Eventualmente, nós temos casos em que a gente reporta, inclusive, no sistema interno do cliente, de abertura de chamada. No ITSM do cliente, enfim, é totalmente negociável também. Mas, normalmente, o cliente recebe os reportes através do nosso portal. Os 97%, 98% é a nossa média histórica de números aferidos, não são números estimados, são números aferidos e à disposição, inclusive, para serem auditados, e são auditados internamente. Esses 2% de quebra de SLA, ele é natural do negócio. Infelizmente, a gente não tem como ter um contrato ou o volume de equipamentos que nós temos em contrato hoje com 100% de atendimento dentro da SLA. Até porque, muitas vezes, tem a questão da logística, tem fatores que escapam ao nosso controle. Então, por exemplo, nós tivemos recentemente a questão de enchentes no Rio Grande do Sul que impediram a chegada de voos através dos aeroportos. Então, toda a nossa logística ela é baseada principalmente aéreo, em transporte aéreo. Uma situação dessa, por exemplo, onde você teve um volume alto de atendimentos de chamados, porque todos foram prejudicados ao mesmo tempo. Uma dificuldade de chegada de peça, por exemplo, nesse caso. Então, sem contar que a gente, por depender também da malha aérea, eventualmente você tem voo cancelado, tem uma série de fatores. Normalmente, o que a gente faz? A gente trabalha sempre com estoque regional, mas esse estoque regional, ele é consumido, e quando ele é consumido, ele tem que ser reposto. Existe uma pequena possibilidade de acontecer de, por exemplo, as 3, 4 peças iguais que eu tenho no estoque regional serem consumidas simultaneamente, porque como esse estoque ele é compartilhado, ele atende mais de um cliente. Ou, por exemplo, por algum problema, uma falha elétrica, qualquer coisa do tipo, por exemplo, o equipamento do cliente chega a queimar 3, 4 fontes de uma vez. Um exemplo da fonte, que é um item que quebra muito. É um item que tem bastante manutenção. HD, fonte, placas HBA são itens que, eventualmente, num problema de energia, num problema de infraestrutura, ele acaba consumindo mais do que o esperado de uma única vez. Então, pode acontecer. Além de que nós temos situações onde nós atuamos com a manutenção do hardware e, junto conosco, tem uma equipe de software ou de sistema operacional que está trabalhando junto. Então, às vezes, dá uma questão de necessidade de atualização do firmware, de alguma coisa, e a gente, agindo em conjunto, o tempo está correndo e acaba estourando a SLA. Realmente, os 97%, 98% é nossa média histórica. E eu garanto que a empresa que te garantir 100% de SLA, historicamente, ela está te enganando. Suporte e manutenção, ele é um item indispensável. Ele nunca vai deixar de existir, até porque, apesar da tecnologia estar sempre mudando, está sempre de 6 em 6 meses são lançados novos modelos de processadores, etc. E tal, por conta dessas demandas da modernidade, vamos dizer assim. Mas o suporte e manutenção ele sempre vai existir, porque
tudo isso que a gente vê rodando, seja em cloud, seja cloud pública, cloud privada, virtualização, tudo isso por trás tem um hardware. E sempre esse hardware vai precisar de manutenção. É pouco provável, mesmo daqui para frente, com toda essa evolução, pouco provável ou quase impossível, na minha visão, que todos esses equipamentos sejam substituídos de 2 em 2, de 3 em 3 anos. Então, a vida útil dele vai ter sempre que ser prorrogada. E aí entra a manutenção. Hoje, um cliente assumir o risco de deixar um parque tecnológico de produção, de ambiente de produção sem manutenção, é um risco altíssimo. Por quê? Porque uma parada num ambiente desse sem manutenção, o cliente expõe toda a operação dele. Muitas vezes, nós já vimos casos de parar, por exemplo, faturamento, de parar recebimento de mercadoria, logística e assim por diante, de acordo com o que roda naquele equipamento. Então, o custo-benefício da manutenção, ele eu diria que imprescindível. Assim, o risco a ser assumido não mantendo um equipamento em manutenção e sem garantia, ele é muito complicado. O decisor tem que ter muita coragem para tomar. Caso famoso, repercutiu nas mídias aí, nacionais e tudo mais. O equipamento pegou fogo, nós vimos a notícia pelas mídias, né? E antes do cliente nos acionar, nós acionamos o cliente para saber se estava tudo bem, se precisava de algum apoio e tudo mais. E ele disse que sim, obviamente. Então, nós deslocamos toda a equipe disponível para lá, com kits de peças, sem saber o que ia usar e tudo mais, e fomos para lá. E começamos a trabalhar quase que simultâneo aos bombeiros, que estavam cuidando do incêndio no prédio. E quando começaram a chegar fabricantes para dar garantia dos equipamentos, para atuar de alguma forma, nós já estávamos com tudo contornado e equipamentos sendo devolvidos para o RAC já depois da manutenção e das limpezas e tudo mais. Esse é um caso emblemático. Nós tivemos um outro caso emblemático onde a gente teve um problema em Minas Gerais, um problema de energia elétrica, ele perdeu 100% de um storage de grande capacidade. Para entregar a minha idade, mas nós estamos falando aí em torno de 2010, 2011. Nós fretamos um avião de madrugada, esse equipamento não estava em contrato conosco. O cliente ligou para a gente pedindo apoio de alguma forma e para emprestar um equipamento, que até então o equipamento não voltava. Nós disponibilizamos um equipamento nosso do estoque, fretamos um avião para levar o storage até Minas Gerais. O avião levantou voo aqui de Sorocaba às 3h30 da manhã e foi entregar o equipamento lá às 5 e pouco da manhã, estava lá. Em paralelo a isso, nós já mandamos uma equipe técnica para tentar fazer a restauração e migração desse equipamento. Nós trabalhamos nesse equipamento cerca de 7, 8 dias para tentar restaurar, conseguimos voltar, fazer tudo que tinha que ser feito, sem discutir em nenhum momento o valor, preço, nada disso. Condições, absolutamente nada. Nós simplesmente mandamos e vamos resolver o problema do cliente primeiro, depois a gente vê como resolve a parte financeira. Depois tudo se resolveu, tudo, né? E esse cliente é cliente nosso até hoje. Pelo menos desde 2006, 2007, ele ainda é cliente nosso até hoje. Então, assim, estão alguns casos que a parceria, né, além da prestação de serviço tudo é simples, né, lá, tudo mais, a parceria para a gente tem um valor muito grande. A gente sabe que o cliente, o CNPJ, é formado por pessoas, né, e essas pessoas, elas mudam de empresa depois, elas estão no mercado e estão sempre levando o nosso nome e fazendo a nossa propaganda no boca a boca. Isso é muito importante e a gente valoriza muito. Bom, diante de tudo isso, a OTG está aberta a conversar com todos, a entender seu problema e buscar uma solução e adequar ao melhor cenário para te atender. Então, vem ser cliente nosso, se você ainda não é. Se for, venha conversar com a gente, tomar um café e ver o que mais que a gente pode fazer juntos.